Nem tudo são flores, então se você quer saber qual é a realidade de ter um ateliê em casa, fica comigo nesse vídeo. Tudo bem com você? O meu nome é Gisele e esse aqui é o ateliê Mundo do Tutu. E no vídeo de hoje eu quero te contar qual é a realidade, qual é o lado bom, o lado ruim de você ter um ateliê em casa. Então, se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve aqui no canal e também já ativa o sininho das notificações. Deixa um like aqui pra mim e comenta nesse vídeo se você tem um ateliê em casa, quer começar o seu ateliê de costura em casa, ou você tem um ateliê fora de casa. Conta pra mim quais são as vantagens e desvantagens que você encontra em ter um ateliê em casa ou fora de casa. Bom, então vamos lá. Pra começar, né? Eu tenho meu ateliê em casa desde 2012, eu trabalho em casa. E essas dicas aqui, o que eu vou falar aqui sobre ter um ateliê em casa, não se resume apenas à costura. Então pode ser um ateliê de qualquer outro nicho, de qualquer outra coisa. Você pode pintar, pode fazer lacinho de cabelo, não necessariamente você precisa costurar, mas ter o seu negócio na sua casa, né? Então é sobre isso que eu quero falar com você e te mostrar o lado bom e o lado ruim disso, porque nem tudo são flores, não é tão fácil assim, não é tão agradável assim também. Muitas vezes é difícil e a gente tem que lidar com uma série de situações. Mas com esse vídeo aqui eu também quero te mostrar que no meu caso eu achei muito vantajoso, então para mim valeu muito a pena ter o meu ateliê em casa e eu com certeza recomendo que você tenha o seu também. Então vamos lá, vamos começar com o lado positivo de você ter um ateliê em casa. E esse primeiro ponto aqui eu confesso que é o que eu mais amo, que é o seguinte: a facilidade que você tem de se deslocar para o seu trabalho e de depois voltar para sua casa. Então no meu caso, eu moro num sobrado, nós temos um sobrado e o terceiro piso, que é um ático, é o meu ateliê. Então o espaço é grande, é enorme, mas quando eu quiser sair do meu ateliê e voltar para minha casa, é só descer as escadas que eu já estou na minha casa. Então, é muito fácil, eu não preciso pegar ônibus lotado, não preciso pegar trânsito, enfrentar aquela muvuca de carro em horário de pico. Então, assim, não perco lá 30, 40 minutos num trânsito para chegar na minha casa, porque eu moro em Curitiba, né? Então, aqui tudo no horário de pico é longe. Então, seria mais difícil se eu tivesse que encarar todos os dias um trânsito de, sei lá, meia hora, 40 minutos para ir para o meu trabalho, depois para voltar para minha casa. Então, assim, a maior vantagem para mim hoje é essa facilidade de estar já na minha casa. Então, se eu não quero trabalhar mais, eu simplesmente desço as escadas e o meu ateliê fica aqui em cima. Outra super vantagem é não pagar aluguel, né? Então, como o ateliê é na minha casa, a gente não paga aluguel, a nossa casa é própria, mas eu adquiri recentemente, tem mais ou menos ali 1 ano e alguma coisa, mas por muitos anos pagamos aluguel e o ateliê já estava na minha casa. Então, assim, tecnicamente, né, eu não pagava um aluguel à parte por conta do ateliê. Então, essa também é uma grande vantagem. Se eu for ter um ateliê fora da minha casa, com certeza eu terei mais custos, né? E não só de aluguel, mas luz, água, internet, outras coisas que eu vou ter que ter, né, de gasto para manter esse outro local. Na minha casa, isso já tá tudo, a gente já paga mesmo a água, a gente já paga a luz, a gente, né, já compartilha tudo aqui, então acaba que você economiza também um valor aí todo mês. Outra vantagem é trabalhar no dia e no horário que você quer. E isso é uma vantagem, mas também vai entrar como desvantagem depois, mas eu vou falar aqui do lado bom disso. Você consegue trabalhar no dia e no horário que você realmente quer. Claro que você precisa ter uma disciplina, porque senão vira bagunça, mas a facilidade de você poder simplesmente, hoje não posso trabalhar, hoje eu tenho que levar meu filho numa consulta, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu preciso fazer tal coisa, hoje vai vir visita em casa. Então, assim, essa facilidade, você talvez tenha mais dificuldade se você tiver um ateliê fora, né? Pela distância, pela locomoção e também porque às vezes você vai estar num lugar sozinha, né? Então acaba sendo mais perigoso. E na sua casa não, você está em casa, então se você quiser trabalhar na madrugada, você trabalha, se você quer trabalhar no final de semana, você trabalha. Não quero trabalhar na segunda-feira, não trabalho. Então, assim, tem essa facilidade.
Então, por exemplo, hoje é uma segunda-feira, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, é uma segunda-feira, agora é à noite, mas durante o dia eu trabalhei de manhã e à tarde eu tinha um compromisso com o meu marido, então eu fui, né? Saí do meu ateliê, fui para o compromisso e depois, quando eu retornei, que já era por volta de umas 7 da noite, aí é que eu vim para o ateliê trabalhar mais um pouco. Então, assim, tem essa facilidade. Ontem era domingo, eu quis trabalhar um pouco, eu já estava aqui. Então, não tem porquê, né? Ah, não dá para eu ir, não tem como. Não, tem, é na minha casa, eu posso ir e trabalhar, fazer o meu horário, né? Então, isso tem um lado muito bom, depois eu vou falar o lado ruim disso também, porque tem os dois lados dessa moeda. Trabalhando em casa, tendo seu ateliê em casa, você também consegue conciliar com os cuidados com a família, cuidado de filho, levar para a escola, fazer um almoço, você consegue conciliar tudo isso. E para mim, quando eu comecei o meu ateliê, isso foi o que me motivou demais a ter o meu ateliê em casa. Na verdade, eu já pensei em trabalhar em casa realmente, exatamente por isso. Por não ter com quem deixar meus filhos, não tinha quem pudesse cozinhar para eles, levar para a escola, buscar, enfim, fazer toda a correria ali, né, que uma criança exige. Então, eu estando em casa, eu conseguia conciliar. Claro, tem as suas dificuldades também por conta disso, mas para mim foi o essencial, era tudo que eu estava procurando, que eu precisava naquele momento e com certeza fez muita diferença. E isso faz diferença até hoje, porque, por exemplo, né, eu consigo tomar café da manhã com os meus filhos todos os dias, almoçar com eles todos os dias. Então, estar em casa, para mim, me permite ter esse contato mais próximo com a família. O marido, às vezes, não está em casa, está trabalhando, mas eu estou aqui com eles, tomo um café, almoço, a gente, né, conversa, ri, brinca, e isso é todos os dias. Então, esse convívio familiar é maravilhoso e ter um ateliê em casa te proporciona tudo isso. Bom, agora eu já falei de algumas vantagens e se você lembra de mais alguma, coloca aqui embaixo para mim, tá bom? Que eu posso ter esquecido de alguma coisa aqui e eu quero saber também a sua opinião, o que você entende como uma vantagem, né? Um lado positivo de você ter o seu ateliê em casa. Mas vamos falar agora então do lado negativo, porque não é tão fácil assim e ao mesmo tempo que esses pontos positivos são bons, eles também podem ser bem ruins e se você não souber conciliar ali, não souber se organizar, pode ser que te prejudique. Então vamos lá! Uma das coisas difíceis quando você trabalha em casa, tem o seu ateliê na sua casa, é manter o foco. Por mais incrível que pareça, estar em casa, ao lado da família, dos filhos, cuidando deles, é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo, se você não souber cuidar e se policiar, isso pode atrapalhar e muito no seu trabalho, no seu rendimento no trabalho. Por quê? A gente está em casa, mas a gente não está em casa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você está na sua casa, você tem que entender que você está no seu trabalho. Então, não dá para você começar a fazer uma peça, vai lavar louça, volta, continua um pouquinho, vai, pendura a roupa no varal, volta, continua costura mais um pouquinho, vai, leva o filho na escola, aí volta, aí você continua mais um pouquinho, aí você vai, aí você faz outra coisa em casa, aí você volta. Então, assim, se você não souber focar, isso vai te atrapalhar, porque você não vai conseguir terminar uma peça sequer, porque você vai ficar vai e vem, porque dona de casa não para, né? E se você, assim como eu, tem, né, as funções de casa, faz tudo, lava a roupa, pendura a roupa no varal, tira a roupa do varal, põe roupa para bater, aí você vai lá pra cozinha, aí é panela, é louça, é tudo para lavar, para fazer, aí você olha pro chão, tá sujo, eu vou só passar um paninho aqui. A hora que você vê, passou o dia, você não costurou, não fez nada, só cuidou da casa. Né? Então, assim, claro que você não pode deixar a sua casa, mas você também tem que entender que se você quer trabalhar, você vai ter que fazer uma hora extra, né, digamos, para cuidar da casa ou para ficar no ateliê. Você não vai ter como fazer tudo ao mesmo tempo, entende o que eu quero dizer? Você está em casa, mas ao mesmo tempo você está trabalhando. Então você precisa aí manter o foco no trabalho, né? Separa um período, fala, não, agora eu vou trabalhar. Vou ficar aqui essas 2, 3, 4 horas aqui no ateliê trabalhando. Pode chover canivete, que eu não vou nem olhar, não vou nem sair para ver o que está acontecendo. Eu vou focar aqui no meu trabalho, vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu faço as coisas de casa. Então aqui comigo, o que eu faço, né?
Tem dias e dias. Tem dias que eu pego de manhã para dar aquela ajeitada nas coisas aqui de casa e trabalho à tarde e o começo da noite. E tem dias que eu inverto, tem dias que eu já venho cedo pro ateliê, faço o que eu tenho que fazer e daí, como se fosse um trabalho normal, né, entrando 8 da manhã, paro para almoçar, saio 6 e aí às 6 eu vou fazer as coisas de casa, vou cuidar o que eu tenho que resolver, né, o que eu tenho que fazer aqui em casa. Mas é importante que você entenda e consiga estipular ali um horário, sabe? Pensa mais ou menos assim, se você fosse CLT, fosse trabalhar fora, registrado, você teria horário para chegar e horário para sair, né? Então, trabalhando em casa, é uma empresa, né? É o seu negócio, é o seu ganha-pão. Então, você precisa também estipular. Não estou dizendo aqui que vão ser 8 horas por dia, né? Ou mais ou menos, né? Mas estipule um horário, né? Diga, ó, esse horário eu vou trabalhar. Então, nesse horário eu não vou limpar a casa, eu não vou lavar roupa, eu não vou lavar louça, eu vou simplesmente sentar ali e vou fazer o que eu tenho que fazer no meu trabalho, vou cumprir os meus pedidos, fazer os meus pedidos e depois eu resolvo as outras coisas. Então, essa questão assim de manter o foco é bem difícil, mas é possível, né? Dá para fazer sim. Outra dificuldade que eu encontrei trabalhando em casa, tendo meu ateliê em casa, é misturar o meu ateliê com a minha casa. Então, antes eu falei sobre a gente misturar as funções, né? Então, você está costurando, depois você está lá pendurando roupa, você está costurando, daí você está cozinhando. Então, misturar as funções, mas também misturar questão de estoque, material. Por exemplo, hoje eu tenho um andar aqui da minha casa inteiro para o meu ateliê, então eu tenho um espaço maravilhoso, né? Eu estou aqui no paraíso, mas nem sempre foi assim, né? Na última casa que eu estava morando, antes da gente comprar essa casa aqui, que era uma casa alugada, eu não tinha nenhum cômodo praticamente, eu tinha um corredor, literalmente. Eu tinha ali um espaço onde cabiam exatamente as minhas mesas com as máquinas, né? As 2 máquinas industriais que eu tenho e cabia mais uma mesa, que era uma mesa grande que eu colocava as outras máquinas e ali também eu tinha que cortar, eu tinha que fazer tudo. Então assim, o meu espaço era muito limitado. Então o que acabava acontecendo e era frequente, né? No meu quarto, que era a porta do lado desse corredorzinho, no meu quarto já tinha uma arara cheia de figurino pendurado, cheia de tutu ali. Então, e manequim, e caixa com mais material. Então, assim, eu dormia olhando para manequim, olhando para tutu. Então, o meu quarto era a extensão do ateliê. Não só o meu, mas aí no quarto do meu filho, que era um pouco maior, que tinha um espaço maior, era o estoque de tecidos. Então, ali ficava todos os tecidos, fitas, linhas, ficava tudo ali. Então, assim, querendo ou não, a nossa casa virou um ateliê, né? Para você ter ideia, na alta demanda, eu cortava tecido na mesa da sala, porque a mesa da sala era maior, mais espaçosa e o meu ateliê era muito pequenininho, então não cabia, não tinha como cortar ali. Então eu levava as peças de tule, de filó, lá para essa mesa da sala e lá eu fazia o corte dos materiais. Então olha como era uma mistura, assim, sabe? Tinha tule pela cozinha, tinha tule na sala, tinha filó no meu quarto, figurino pendurado no quarto dos meus filhos. Então assim, a casa virou um ateliê realmente, né? Então era tudo uma bagunça. Então, para isso não acontecer, se você tiver como, né, para fazer um ateliê na sua casa, organize um espaço. Né? Eu sei que é difícil, porque eu passei por isso, né? Eu vivi isso. Então, assim, já tive casas também que eu não tinha nenhum corredor, né? Então, o ateliê era literalmente na sala de casa. E ali ficavam as máquinas, ali ficavam os tules, os filós, as peças de materiais, ficava tudo na sala. Então, eu sei como é difícil, mas assim, se você puder, na medida do possível, tenta separar, nem que for um cômodo assim, nem que for um cômodo pequenininho, mas tenta separar, tenta deixar o seu ateliê em um cantinho, tudo ali, para não misturar com a sua casa, porque isso realmente é uma coisa que assim, chega a cansar, sabe? Porque parece que você nunca sai do trabalho. Então, pensa, eu trabalhava ali às vezes 14 horas naquele corredorzinho pequenininho,
Eu trabalhava ali às 14 horas, 16 horas, na alta demanda, trabalhava, virava noite, madrugada. E aí depois, quando eu ia dormir um pouco, eu ia pro meu quarto, que tava lá cheio de figurino, cheio de tule, cheio de bagunça, cheio de coisa ali. Não bagunça, né? Tudo organizado, mas assim, cheio de caixa de pedido, cheio de encomenda que já tava pronto. Então, assim, virava, sabe? Parece que eu não descansava, parece que eu nunca saía do ateliê. Então, isso é uma parte bem complicada, assim, quando você tem um ateliê em casa. Outra dificuldade que eu encontrei tendo o meu ateliê em casa é para contratar pessoas para trabalhar comigo. Então, quando você tem um ateliê fora, eu acredito que seja mais fácil essa parte, porque não envolve a sua casa, né? A sua família, o convívio ali, as tuas coisas, né? Aquilo que você vai comprando no seu dia a dia. Não envolve ali, né? A sua intimidade familiar, né? Essa que é a verdade. Então, quando você tem um ateliê em casa, é bem complicado essa parte, porque você não vai colocar estranhos dentro da sua casa. Você não vai colocar estranhos para entrar dentro do seu lar, para participar de tudo aquilo com você, né? Para estar ali, ver teu filho, às vezes teu filho sai do quarto de pijaminha e aí, né, tá um estranho ali. Então, assim, tem coisas que você não vai fazer tendo um ateliê em casa. E uma das coisas que eu não fiz foi colocar estranhos para trabalhar aqui. Então, todas as pessoas que já trabalharam comigo, que já me ajudaram, porque em alta demanda eu, né, chamo pessoas para trabalhar junto comigo, para conseguir dar conta também, né, de toda a produção, porque acaba entrando muito pedido, muita coisa e tal, e a gente precisa contratar gente. Então, assim, já fiquei com várias pessoas trabalhando junto comigo, por mais que o espaço fosse pequeno, a gente conseguia se organizar. Uns faziam um corte, outros faziam o acabamento, outra ficava embalando. Então, assim, a gente consegue se organizar, mas sempre pessoas conhecidas. Eu não consegui contratar ninguém, assim, por não querer mesmo. Eu não queria contratar ninguém que eu já não conhecesse, que já não tivesse um convívio. Então, sempre contratei pessoas próximas a mim. Então, eu acredito que essa dificuldade de contratar pessoas também é uma coisa ruim de você trabalhar em casa, porque você poderia talvez contratar outras pessoas que iriam poder te ajudar muito e você acaba ficando limitado, porque tendo o ateliê em casa é complicado você colocar estranhos dentro da sua casa, né? E outra dificuldade que eu encontrei tendo meu ateliê em casa, mas essa dificuldade eu acho que quem já é dona de casa já encontra, né? Que é ouvir as pessoas falando: você não trabalha fora, você só fica em casa. Gente, isso é difícil, né? Principalmente no começo, quando você ainda não está com a agenda lotada, ainda não tem aquele monte de pedido, aquela clientela fiel, e aí você está começando, você está tentando, mas você está trabalhando, você está se esforçando, e aí chega alguém e: nossa, você não trabalha fora? Você só fica em casa? Isso é bem ruim de se ouvir, né? Claro, a gente não pode dar bola para o que as pessoas falam, até porque a gente sabe, né, o que tem feito, o que não tem feito. Você sabe o quanto você tem trabalhado pelo seu negócio, o quanto você tem se empenhado, e não é preciso a aprovação de ninguém para isso, né? No meu começo eu ouvi muita coisa, ouvi muita gente, assim, jogando balde de água fria em mim, mas aquilo não tirou o meu foco, porque eu sabia onde eu queria chegar, então eu tinha um objetivo, eu tinha um alvo, então eu falei: não, isso não vai me impedir, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu quero ter, né? Então, nada me impediu, nada me barrou, mas assim, é meio ruim, né? É meio chato você ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas assim, se você, assim como eu, ouve muita coisa desse tipo, não deixa nada tirar o teu foco, né? Claro, às vezes a dona de casa passa muito por isso, né? A dona de casa trabalha o dia inteirinho. E aí quando chega alguém e fala: ah, você não trabalha? Você só fica em casa? E, gente, é difícil, né? É complicado ouvir isso. Então, aí, como dona de casa e tendo um ateliê, você fica só em casa. As pessoas acham que você não faz nada, né? Acham que você fica dormindo o dia inteiro. Então, assim, é complicado essa parte. Mas se você ouve esse tipo de coisa, assim como eu ouvi muito esse tipo de coisa, o meu conselho para você é: não dê bola, não dê crédito. Mantenha o seu foco, mantenha o seu objetivo. Você sabe o quanto tem trabalhado, você sabe o que tem feito. Então não deixe as pessoas te desanimarem, tá bom? Porque assim, na minha opinião,
opinião, né? Claro, você tem a sua e eu quero até ouvir. Se você pensa diferente de mim, coloca aqui nos comentários, vamos conversar, vamos ver os pontos de vista diferentes, né? Mas no meu ponto de vista, vale a pena você ter um ateliê em casa, né? Vale a pena. É claro, eu não estou fechada para um dia, de repente, ter um ateliê fora, né? Não sou fechada a isso, né? Pelo contrário, né? Se Deus preparar dessa forma para mim, se Deus tiver esse propósito para mim, amém, eu aceito, né? E vou trabalhar fora, vou encarar o trânsito, vou encarar as dificuldades de ter um ateliê fora, mas eu sempre oro a Deus e peço tudo que seja na direção dele, né? Na direção de Deus, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se for na minha, assim, na minha ideia, não funciona. Então tem que ser na direção de Deus. Mas assim, eu particularmente, eu tenho meu ateliê em casa até hoje. Gosto muito desse formato de trabalho e o home office, né? Eu gosto muito desse formato de trabalho. Então, se você está começando e pensa, né? Ah, será que é bom? Será que não é? Na minha opinião, é. Na minha opinião, é muito bom você ter um ateliê em casa. A praticidade, né? A proximidade que você tem da sua família, a praticidade de estar em casa, de fazer o seu horário. Para mim, é muito vantajoso. Tem o lado ruim? Claro que tem, e eu já listei aqui para você. Mas, na minha opinião, é uma coisa muito boa e eu, de verdade, começaria assim de novo se eu estivesse começando hoje do zero. Eu começaria novamente dessa forma, trabalhando na minha casa, no conforto da minha casa. Até quando tá frio, eu brinco, né? Eu venho trabalhar, às vezes, de pantufa, né? Com meia, aquelas meia bem grossa de lã e coisa que você não faria se você estivesse fora, né? Mas estando em casa, até com meu roupão fofinho, quentinho, eu venho trabalhar, né? Tá muito frio, eu coloco e assim eu tô na minha casa. Então, ao mesmo tempo que eu me policio, porque eu sei que eu estou na minha empresa, eu tenho algumas mordomias, digamos, por estar na minha casa. Então, eu recomendo fortemente, se você está começando agora, pode começar trabalhando na sua casa, você não precisa ter muito, um corredorzinho ou um cômodo na sua casa, ou uma garagem, um espaço que você tenha, ou até mesmo a mesa da sua sala já é suficiente para você começar, porque eu comecei assim. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim se você tem outros lados bons e ruins de trabalhar em casa, e se você trabalha em casa ou você tem um ateliê fora de casa, comenta aqui pra mim que eu vou gostar muito de te conhecer. Um super beijo pra você, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau!